Olá pessoal, a paz do Senhor para todos, uma boa tarde. E quem vos fala é Ronaldo de Veleiro, bem-vindo ao meu canal, o canal Curiosidade Bíblicas, ou Curiosidade Bíblica com Ronaldo de Veleiro. E desta feita a gente vai trazer uma curiosidade para os irmãos, para todos os telespectadores do meu canal, o canal no YouTube, claro, estou gravando por ele. E desta feita vamos trazer aí uma curiosidade bíblica e poder também dizer uma curiosidade escatológica dentro do nosso assunto, dentro do programa, né, dessas curiosidade bíblica com Ronaldo de Veleiro. Mas antes do que tudo, se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, compartilha, inscreve no canal aí, assista os vídeos, porque na verdade esse tema é um dos temas muito polêmico e eu quero a sua participação para trazer para nós as interrogações, as perguntas, as respostas. E hoje vamos trazer aí para vocês essa curiosidade bíblica com o tema de hoje. Haverá salvação na grande tribulação? Para você, haverá salvação na grande tribulação? Terá ou não salvação na grande tribulação? Será que os que ficarem, infelizmente, aqui depois que a igreja for arrebatada da face da terra, terá salvação? Os que estiverem afastados da casa do Senhor, os desviados, como temos essa expressão conhecida, os que negarem a fé e ficarem na grande tribulação, terão a oportunidade para se salvar? Terá a oportunidade para se encontrar com Cristo? Então, deixa aí o teu like, teu comentário, assista ao vídeo, porque esse tema é muito bom, é muito relevante, é de suma importância para todo cristão, para todas as pessoas também que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo. Terá salvação na grande tribulação? É verdade que Jesus vai salvar na grande tribulação também? Sim ou não? Para essa interrogação, vamos trazer a Bíblia Sagrada, que é a bússola de todo crente, o comentário dentro de uma interpretação escatológica e teológica também. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos trazer aí este tema. Haverá salvação na grande tribulação? Para você, vai ter ou não salvação na grande tribulação? Vamos pegar comigo aqui a Bíblia Sagrada? Vamos trazer. Hoje eu estou com muito pigarro na garganta. Vamos trazer aqui a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Eu só quero deixar essa curiosidade para você e trazer esta pequena reflexão. Haverá salvação na grande tribulação? Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o versículo 14, que diz assim a seguinte expressão bíblica. Se você pegar uma Bíblia de estudo, vai ver que você vai tirar uma conclusão de que dentro das páginas douradas da palavra do Senhor, neste texto e neste contexto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 até o versículo 14, você vai entender que a Bíblia está mostrando
uma saída, uma luz para aquelas pessoas que estiverem na grande tribulação. Eu pergunto novamente: haverá salvação na grande tribulação? O que os comentaristas trazem a respeito da grande tribulação e se haverá, na verdade, salvação na grande tribulação? Capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois destas coisas, João já estava lá na ilha de Patmos, para os irmãos terem uma noção da informação. E o título da mensagem diz assim: visão dos mártires na glória. João possivelmente já estava vendo este povo na glória. Mas vejamos aqui a mensagem. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamando com grande voz, dizendo: salvação ao Senhor, ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E o versículo 11 do capítulo 7 diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 12, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Versículo 13 do capítulo 7 de Apocalipse: e um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João responde no versículo 14 do capítulo 7: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse, o ancião: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem é esses mártires daqui da grande tribulação? Há muita gente que interpreta um texto muito diferente daquilo que eu defendo, os pré-tribulacionistas defendem. Outros têm a sua visão teológica, escatológica, de uma maneira muito diferente dos pré-tribulacionistas. Outros têm a sua doutrina e a sua interpretação com os pós-tribulacionistas. E os outros têm a sua interpretação sobre os mesotribulacionistas. Mas não é isso que eu quero trazer aqui para os irmãos. Eu quero trazer aqui para os irmãos se haverá salvação na grande tribulação. O capítulo 7, o versículo 9, dentro de uma interpretação na minha Bíblia, a Bíblia Pentecostal, o capítulo 7 e o versículo 9, sobre uma multidão. João descreve uma cena no céu. Uma grande multidão de pessoas provenientes de todas as nações que foram salvas mediante a fé em Cristo estarão com o Senhor. O versículo 15. O versículo 15, que diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
livres de dor e tristeza. Essa multidão salva pelo sangue do Cordeiro devem ser os santos da tribulação, pois João declara que vieram de uma grande tribulação, versículo 14. Aqueles que, então, aceitarem a Cristo serão objetos de perseguição por parte de Satanás e dos iníquos, ou seja, aqueles que seguirem a Satanás, ao seu sistema diabólico e satânico. Observe o que eu falei aqui dentro de um rodapé, dentro de uma interpretação que eu, sem dúvida, eu defendo, os pré-tribulacionistas, que João ele vê aqui na grande tribulação estas pessoas que lavaram as suas vestes, uma multidão salva pelo sangue do Cordeiro. E, sem dúvida, devem ser os santos que aceitaram a Cristo na grande tribulação. Seja ele os santos judeus, seja ele os santos gentios, seja ele os santos, os que estiverem afastados da casa do Senhor, essas pessoas, não todas, terão a oportunidade de se salvar, de aceitar a Cristo na grande tribulação. Parece que eu já revelei, né, o segredo, não é? Parece que eu revelei aqui já o segredo para os irmãos. Mas vamos lá adiante. Tem muita gente aí que não sabe se haverá salvação na grande tribulação, não é? Porque a palavra salvação, como diz muitos pregadores coerentes na sua interpretação, a salvação é aceitar a Cristo como seu Salvador de coração. Simplesmente. Mas muita gente não tem força para aceitar a Cristo. Então vamos, compassivo, entender se haverá salvação na grande tribulação. O capítulo 7, o versículo 14 de Apocalipse, ainda fala sobre a grande tribulação. A grande tribulação é o tempo de julgamento divino sobre o mundo ímpio que rejeitou a Cristo, mas também um tempo de ira e perseguição satânica contra os que recebem a Cristo e a sua palavra. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Durante esse período, muitos santos sofrerão terrivelmente como objeto da ira de Satanás e dos ímpios. Quando eu digo muitos santos sofrerão, é que depois da grande tribulação, a igreja do Senhor será arrebatada, que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Os que rejeitarem a Cristo e ficarem aqui vivos na grande tribulação e decidir se vai aceitar o sistema do anticristo ou se vai aceitar a alegria divina, o poder divino de Cristo na sua vida, a salvação nas suas vidas, eles vão decidir. Mas, pelo que eu estou vendo na Bíblia, a Bíblia me dá a liberdade e a luz pela palavra de Deus, que sem dúvida haverá salvação na grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então está lá o conflito
entre a retidão e o mal é tão grande que somente pode ser chamado de grande tribulação. Essa expressão em grego diz literalmente a tribulação, a grande tribulação. Na língua grega, a repetição do artigo definido reforça a declaração a grande tribulação. A grande tribulação. Eu ainda quero trazer dentro do tema de hoje, haverá salvação na grande tribulação? O que você pode dizer para mim? Comenta aí, escreve no canal, dá o teu like, comenta aí se haverá salvação ou não na grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 14, diz assim, capítulo 7, versículo 13 de Apocalipse, e um dos anciões me falou dizendo, este que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem são e de onde vieram? Diante de tal pergunta, feita pelo ancião, o apóstolo João hesita em saber o verdadeiro sentido e apela para o esclarecimento do ser superior. Este ancião pode ser igual a de este ancião pode ser igual a João, mas na esfera celeste se tornou maior, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2. Esta grande multidão de salvos não fará parte da igreja. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada e os que ficarem tornar-se-á os santos que rejeitarem o mundo e o sistema diabólico de Satanás e se tornará os santos da grande tribulação. Estes santos não vai fazer parte no momento do arrebatamento da igreja, porque os que ficarem aceitarão a Cristo e depois, lá na frente, eles terão seus corpos mortos, jogados nas ruas, na cidade, e serão caçados como presa do seu predador, e assim eles entregarão ou as suas vidas a Cristo ou as suas vidas ao diabo. Mas terá o seu lugar diante do trono, conforme o grande comentarista, o senhor doutor Scofield, afirma, não pertence ao sacerdócio, à igreja, a qual parece estar um tanto relacionado com os levitas, aos sacerdotes sobre a aliança mosaica. A multidão não deve também ser enumerada entre os vastíssimos exércitos de anjos. Estes são os recém-chegados à cena celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, eu pergunto, haverá salvação na grande tribulação? O que é que você pode dizer? Sem dúvida, a Bíblia está mostrando para nós, resumindo aqui, que haverá salvação na grande tribulação. Todos esses teólogos pré-tribulacionistas ensinam categoricamente, cristocentricamente e teologicamente, dentro de uma interpretação convincente e contundente, louvado seja o nome do Senhor, que haverá salvação na grande tribulação. Versículo 14 do capítulo 7, segundo o comentarista, o senhor Severino Pedro, pastor Severino Pedro da Silva, saudoso pastor Severino Pedro, ele também diz assim,
versículo 14 do capítulo 7. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. E lá embaixo, ele confirma no seu comentário relevante, dizendo, estes são os que vieram de grande tribulação. O presente versículo é a resposta da pergunta feita pelo ancião no versículo anterior. Muitos eruditos estudiosos do Apocalipse encontraram certa dificuldade na presente expressão, vieram de grande tribulação. Quando se extrai da Bíblia, edição revista e corrigida, porém outras traduções evitam o problema. Para uma melhor compreensão do significado do pensamento, observaremos as tradições que se seguem. Estes são os que vierem de uma grande tribulação. Esses são aqueles que saíram do grande sofrimento e etc. Mas a Bíblia é clara em mostrar que haverá salvação na grande tribulação. E lavaram as suas vestes ou seus vestidos e a branquearam no sangue do Cordeiro. Então, durante a dispensação da graça em sua plenitude, 3 dispositivos eram usados na salvação do pecador. Então, durante a graça que é hoje, o ser humano tem 3 dispositivos divinos que eram usados na salvação do pecador: a graça, a fé e o sangue do Cordeiro. Porém, com o arrebatamento da igreja, a graça terminou sua missão. Deus, em sua justiça e retidão, continuará usando 2 dispositivos. E quais são esses 2 dispositivos? Primeiro é a fé e o sangue do Cordeiro. Por quê? Quando o ser humano estiver na grande tribulação e aceitar a Cristo, ele vai usar a fé em Cristo, mas também derramará o seu sangue, como Cristo derramou por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo este comentarista, Scofield, será, porém, um período de salvação. Sim, terá salvação. A eleição de Israel é selada para Deus no capítulo 7, versículo 4 a 8, e com uma grande multidão de gentios do capítulo 7, versículo 9, e é declarada ter vindo de uma grande tribulação. Esta seção revela que, mesmo fora da dispensação da graça, pode haver a salvação, mas sempre baseada na morte expiatória de Cristo. A justiça de Deus se exerceu sobre o Cordeiro e só através da cruz pode o homem, em qualquer circunstância, alcançar o perdão. Então, revelando a charada ou o segredo, que é a mesma expressão, haverá salvação na grande tribulação. Primeiro, porque eu vou mostrar na Bíblia, ainda de novo. Capítulo 7, versículo de 9 a 14. João é interrogado pelo ancião. Mas esse ancião, possivelmente, sem dúvida, é um ser celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 14, versículo 13 a 14, mostra que João viu aquela grande multidão lavada com as suas vestes no sangue do Cordeiro,
uma grande multidão de várias nações e línguas e povos. Essas pessoas estavam salvas porque aceitaram a Cristo, tanto gentios como judeus aceitaram o sangue do Cordeiro e tiveram a sua oportunidade, e vai ter, é claro, a sua oportunidade na grande tribulação. Porém, não fará parte do arrebatamento da igreja no momento, porque a igreja do Senhor será arrebatada antes de que se inicie a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Depois, esses que se tornaram santos na grande tribulação são aquelas pessoas, os desviados da igreja, os que zombaram a Cristo, os gentios que zombaram de Cristo, não todos, mas os que quiserem aceitar. Os judeus, não todos, mas os que quiserem aceitar o Messias como Salvador de suas vidas, terá a oportunidade de se salvar. A Bíblia, ela é clara, ela é relevante e cristocêntrica, de que me mostra e te mostra que haverá salvação na grande tribulação. Então, resumindo e terminando esta curiosidade bíblica com Ronaldo de Veleiro, se inscreve lá no canal para deixar as informações, né, para vocês, toca lá no sininho e escreve lá para que a gente possa trazer mais informações, né, mais curiosidade bíblica para todos vocês. Até a próxima e fica com Deus e a paz do Senhor para todos. Até o próximo vídeo com curiosidade bíblica com Ronaldo de Veleiro. Até a próxima!